Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa." O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Quinta-feira, dia 4 de julho. Mais uma vez o Evangelho vem nos falar sobre a fé. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 150, vai nos dizer que a fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. É ao mesmo tempo e inseparavelmente o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou. A fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. E justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. Assim, hoje nos traz o Evangelho esse conceito da fé. Esse homem que acreditou plenamente que Deus poderia transformar a vida dele. Ele acreditou plenamente que a ação de Deus poderia dar um sentido novo a si. Não sobre o olhar corporal desse homem, mas um sentido de vida que Deus nos dá quando nós nos colocamos diante dele, deixamos com que Deus nos toque e transforme efetivamente na nossa vida. A nossa vida é transformada diariamente quando nós deixamos com que o toque suave de Deus se faça em cada um de nós. Santo Agostinho nos diz que se não podes entender, crê para que entendas. A fé procede, o intelecto segue. Porque na fé nós não buscamos explicações, mas a fé, em primeiro momento, nós queremos entender o ponto-chave que se coloca dentro desse processo de um Deus conosco que tudo é capaz de transformar. E o intelecto vai agir nessa compreensão das coisas de Deus. Santa Teresa Benedita da Cruz dizia que quem procura a verdade, consciente ou não, procura Deus. Quando nós procuramos plenamente essa verdade, essa realização através da nossa fé, nós nos encontramos com Deus. E podemos perguntar, mas por que os milagres? Se nós podemos apenas ter o sentido dessa compreensão de Deus através da nossa fé. Os milagres de Santo Agostinho não são contrários à natureza, mas apenas contrário ao que nós sabemos sobre a natureza. O como Deus age, o como essa ação de Deus se realiza através dos milagres, são os milagres cotidianos da vida, de um Deus que age no coração do homem, que se deixa ser dessa plenitude de Deus, preenchido efetivamente dessa plenitude de Deus. A fé que recebemos de Deus como um dom sobrenatural aparece-nos como luz para a estrada orientando nossos passos no tempo, diz Papa Francisco. É essa fé genuína que nós falamos, né? Jesus questiona ele, né? A tua fé, ou dá a ele, tens fé, a tua fé te salvou. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos a nossa fé esmorecer diante das dificuldades? Quantas vezes nós achamos que nada pode ser possível, porque nós não depositamos nas mãos de Deus, onde nele tudo e para ele tudo é possível. Tudo pode se transformar. Jesus nos mostra através dos milagres que tudo é transformado na medida em que nós nos deixamos transformar. Esse homem no encontro com Jesus Cristo deixou-se plenamente ser novo, renovar-se, ver a vida de uma outra forma. Deus espera que a cada dia nós nos deixemos renovar pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu caminhar, pela luz do seu Espírito Santo, pela graça que age em cada um de nós. É um movimento de maturidade espiritual que vamos adquirindo na medida em que nós vamos deixando com que essa experiência de Deus
possa ser cada vez mais rica, cada vez mais plena em cada um de nós e através de nós. Que deixemos nos dias de hoje sermos tocados na profundidade do nosso coração pelo amor e pela bondade de Deus. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.